Bom dia, amigos e amigas. Vamos às senhas diárias de hoje, dia 9 de janeiro de 2022. É o primeiro domingo após a Epifania. Tem culto previsto. Então, o tema do culto é batismo do Senhor. Também temos que falar sobre o batismo, porque o batismo de Jesus também é para significar o batismo nosso, de toda a comunidade. A igreja é a comunidade, tanto a pequena como a grande mundial, comunidade, a comunhão dos batizados e batizadas. Esse é um tema importante que a gente tem que falar um pouco mais, porque isso significa também um compromisso. Então tem como do culto previsto no domingo, tem os 2 versículos bíblicos de sempre, do dia, a palavra de oração, que hoje é um hino, hoje é uma estrofe de um hino. Tem o versículo bíblico do culto, o texto de prédica, que vai ser de Lucas, e mais 3 textos de leitura bíblica. Eu vou proceder assim, ou dar o tema do culto, ou o versículo do culto, que também pode ser chamado lema da semana. Depois vou ler os 2 versículos do dia, a palavra de oração, e depois vou ler os textos de leitura bíblica primeiro, e por último o texto de pregação. Então vamos ao versículo do culto, também chamado lema da semana. Está em Marcos capítulo 1, versículo 11. Depois que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Muito bem, esse é então o versículo do culto e lema da semana. Vamos aos versículos do dia. O primeiro de Isaías 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Olha aí, né? Os adoradores de outros deuses, os adoradores de ídolos, que confiam na força dos exércitos, na força dos cavaleiros. Confiam em cavaleiros porque são fortes, né? Pois é. E o segundo versículo está na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, porque delas jamais e para que delas jamais nos desviemos. E de Heinrich Albert, é uma estrofe de um hino que antigamente se cantava na igreja luterana. Guia-me hoje, ó Deus bondoso, pelos mandamentos teus. Enche a alma com teu gozo, limpa os pensamentos meus. Tu somente, fiel Senhor, és o vero Redentor. Bonita rima. Muito bem, vamos aos versículos de leitura bíblica. O primeiro está no profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 até 7. Vocês vão ver que as leituras todas têm um pouco de relação com aquele texto lá de não confiar nos exércitos e poder e força. Muito bem, Isaías 43, 1 a 7. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, pois eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É um versículo usado em batismos. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador.
Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trarei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então, reunindo os e as batizadas. O segundo texto de leitura é o Salmo 29. Vamos ao Salmo 29. Tem uma interessante, é uma claríssima poesia, né? Uma interessante repetição de alguns lemas, né? Se vocês olhem na Bíblia, é para ver que é uma poesia. 29, Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, uma planta, uma árvore, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá forças ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Em hebraico deve ser muito bonito isso aqui. Dá até vontade de entender, ouvir o texto em hebraico. A gente deveria ter a ajuda de um rabino para fazer isso, né? Vamos muito bem, o terceiro texto de leitura bíblica, Atos, capítulo 8, versículos 14 a 17. Vamos lá, então, Atos, capítulo 8, versículos 14 a 17. E diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Interessante, né? Eles fazem essa diferença. A gente tem que entender o que é isso, a gente vai ter que falar um pouquinho. Então lhes impuseram as mãos e receberam estes o Espírito Santo. Vendo, até aí, e receberam esses o Espírito Santo. É uma pena que não continua, agora vem a história do Simão que queria comprar o Espírito Santo, o dinheiro. Tá, muito bem. Na Igreja Católica tem a tal crisma, né? Quando os jovens, digamos assim, eles são vocacionados para ser agora discípulos.
e fazia um curso chamado catequese. Nas igrejas luteranas tem um ensino confirmatório. Era para ser isso, né? Era para ser a capacitação das pessoas. Impor-lhe as mãos para que recebessem o Espírito Santo. E a gente tem que entender isso bastante bem, né? É para não cair na magicazinha, né? Que o Simão achava que era uma mágica, que ele poderia aprender por dinheiro. Isso é para bastante estudo, né? Para bastante estudo. O que é esse receber o Espírito Santo? Prédica, o texto de pregação, Lucas capítulo 3, versículos 15 a 22. Texto de pregação para o culto, dia 9 de janeiro de 2022, Lucas 3, 15 a 22. Vamos achar aqui, ok? Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, o Batista, né? Se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João ao cárcere. Mandou prender João. Mais tarde ele vai mandar cortar a cabeça dele. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, a gente sabe que os fariseus não foram. João mandou os fariseus voltar para casa porque eles eram hipócritas. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Que também é o versículo do culto e o lema da semana. Muito bem, esses são os textos. A gente deveria se dedicar ao tema do batismo, mas vai acontecer e o tema do batismo vai aparecer durante o ano em outras leituras. Um grande abraço, amanhã continuamos. Beijão.